Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre a atuação do psicólogo clínico e hoje nós vamos conversar sobre a psicoterapia. Mas antes, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo da série, onde eu falo um pouco sobre avaliação psicológica, clica aqui e assiste. O que é a psicoterapia? Para que serve isso? Antes de falar sobre o que é a psicoterapia, eu preciso explicar um pouquinho para vocês sobre um conceito. A psique humana, ela é constituída por vários aspectos. Alguns deles nós reconhecemos, percebemos no nosso dia a dia, que são os aspectos conscientes, e outros não, que são os aspectos que nós chamamos de inconscientes. Por exemplo, quando uma pessoa conclui, nossa, eu não tinha percebido ainda que eu era assim, que eu fazia isso desse jeito, quer dizer que essa informação, essa percepção ainda estava inconsciente para essa pessoa. Então ela não conseguia acessar a essa informação. Resumidamente, esses são os aspectos conscientes e os aspectos inconscientes. Mas para que eu estou falando isso? Para explicar para vocês um pouco mais como funciona a minha linha de trabalho, que é a psicologia analítica junguiana. A psicoterapia consiste, então, em fazer uma conexão, uma comunicação entre os aspectos que estão conscientes e os que estão inconscientes. E fazer isso sozinho acaba, às vezes, sendo muito difícil, porque o inconsciente traz uma linguagem simbólica que, às vezes, precisa ser decodificada. E é aí que entra o terapeuta, o psicólogo, como um facilitador desse processo de comunicação, de interação entre os conteúdos inconscientes e conscientes. Ah, mas para que eu preciso fazer isso? Comunicar o meu inconsciente com o meu consciente? Isso acontece quase o tempo todo, né? Não só quando se está em terapia, quando se está em análise, mas no nosso dia a dia isso já acaba acontecendo, só que nem sempre a gente percebe. Nesse sentido, a psicoterapia visa estabelecer essa comunicação de um modo menos nebuloso, um pouco mais claro, visando uma questão específica, que é a tomada de consciência, ou seja, trazer à consciência conteúdos que ainda não eram percebidos, que ainda não estavam conscientes, e a partir disso possibilitar transformações. E a mente que se abre para uma ideia jamais vai voltar ao seu tamanho original. Então esse é o objetivo da psicoterapia, trazer questões à consciência e tornar o indivíduo cada vez mais autêntico. Tá, Mariana, e como que funciona então a psicoterapia? O terapeuta ele pode usar de vários recursos. Um deles pode ser a análise dos sonhos, como eu já falei no primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. Se você ainda não assistiu, clica aqui e assista. Então, além da análise dos sonhos, o terapeuta pode utilizar de recursos de expressão artísticas, como desenho, a pintura. O terapeuta junguiano faz uso da caixa de areia também. E pode usar da expressão através da fala. Ah, Mariana, mas por que eu vou no psicólogo, vou chegar lá, eu não conheço ele, vou ter que falar das minhas coisas, ele ainda vou pagar, sendo que eu posso sair, ir para um barzinho, encontrar um amigo, vou lá, converso e não preciso pagar nada. É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Às vezes conversar com pessoas que a gente conhece, com pessoas que a gente confia, é muito importante. Pode ser transformador em algumas situações, mas se tiver algum conflito da psique que precisa ser resolvido, que precisa de uma ajuda para isso, essa conversa ela pode ter os seus recursos limitados. Além disso, essa pessoa que vai te escutar, de repente num ambiente que não é apropriado, enfim, ela pode ficar espantada com o que você for falar e não é isso que você quer no momento. Essa pessoa pode te julgar, né, dizendo sobre o que ela faria no seu lugar, o que seria o correto. Ah, porque eu no seu lugar faria isso porque eu não acho certo isso aí que você está fazendo. Então essa questão do julgamento, que nem sempre a gente está disposto a escutar e nem sempre é o que a gente precisa escutar. Ou então, tem aquela pessoa que você vai contar dos seus problemas, das suas questões, e isso acaba tocando a ela também, e ao invés de te escutar, ela acaba falando sobre os problemas dela. E ao invés de ser escutado, você é que vai escutar essa pessoa. Então, tudo isso que acontece é chato e acontece mesmo. Então, nem sempre essa conversa
com um familiar, ela vai resolver essa questão que você precisa trabalhar. O psicólogo, além de não fazer essas coisas, durante o processo da psicoterapia, utiliza de vários recursos e técnicas para poder ter uma escuta um pouco mais afiada, um pouco mais profunda sobre as questões que o indivíduo vem trazendo para ele. Então, com essa escuta um pouco mais afiada, mais aguçada, o psicólogo ele pode perceber coisas que nem os amigos, nem os familiares e nem mesmo analisando tinha percebido ainda. E a partir dessa escuta um pouco mais aprofundada é que é possível levar o indivíduo ao processo de tomada de consciência. E como que funcionam as sessões? Depende da demanda do caso, depende de como o psicoterapeuta trabalha, mas geralmente as sessões acontecem uma vez por semana e elas duram em torno de 50 minutos, 1 hora. Mariana, e quanto tempo que dura o tratamento? Tem muita gente que tem receio de buscar o terapeuta, de fazer psicoterapia, porque tem medo que a terapia nunca acabe, tem medo de ficar lá para sempre. Quando alguém me pergunta isso sobre o tempo de duração, eu costumo responder para as pessoas que se uma pessoa quiser ficar em análise para o resto da vida, ela pode. Porque os conteúdos da psique, eles são inesgotáveis, então a pessoa sempre vai ter alguma coisa para olhar sobre ela mesma. Mas nem sempre é isso que alguém está buscando ao fazer psicoterapia. Muitas pessoas vão lá na psicoterapia para trabalhar uma determinada questão, conseguem lidar melhor com isso e pronto, não sentem mais necessidade do processo. Outras não, outras querem continuar, querem aprender sobre si mesmas, buscar resoluções para outros conflitos, então tudo bem também. A duração do processo vai acontecer em comum acordo entre o terapeuta e o seu cliente, e o encerramento desse processo também. Então, se você que está aí me assistindo, faz terapia já faz algum tempo e está sentindo que está precisando dar uma pausa, conversa com o seu terapeuta, isso vai ser importante. Ele não vai te julgar, não vai te condenar por isso e talvez te mostre algumas questões que você não está percebendo e se de todo vocês acharem que o processo deve ter uma pausa, não tem problema. Ele vai tentar te entender. Ah, Mariana, mas se eu parar a terapia, eu nunca mais vou poder voltar? Uma pessoa em acompanhamento terapêutico que encerra esse processo, ela pode voltar dali alguns meses ou anos para resolver aquela mesma questão que trouxe ela a primeira vez à psicoterapia ou para resolver outras questões que foram surgindo nesse meio tempo. Sempre é possível retornar ao processo, assim como é possível iniciá-lo também. Se você tem dúvidas sobre quando procurar um psicólogo, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre algumas questões que podem passar pela cabeça. Então, talvez ajude a você que está com essa dúvida se procura ou não um psicólogo. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou postar o 3º e último vídeo da série, falando sobre o atendimento infantil. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para receber a notificação quando o vídeo estiver no ar, tá certo? Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os seus amigos e continuem aí acompanhando o meu canal. Obrigada e até mais!